Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Último vídeo desta quinta-feira, e uma quinta-feira, né, muito boa na nossa colina histórica, pois para o desespero, para a revolta ou qualquer outro adjetivo que você queira usar de Flamengo e Fluminense, Vasco e Nova Iguaçu, pelo segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca, será realizado no estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã. Domingo, o Vasco retorna ao maior palco do futebol mundial. Domingo, o Vasco retornará para sua casa, ou até como outros preferem falar, para o seu salão de festas. O Maracanã não é de Flamengo, o Maracanã não é do Fluminense, o Maracanã é nosso, o Maracanã é do Vasco, ou como diz o slogan que o Vasco entrou em campo neste último domingo, contra o Nova Iguaçu, o Maracanã é para todos. E a gente vai falar muito sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante, né? Falar sobre essa reviravolta que aconteceu na tarde de hoje, sobre o jogo desse próximo domingo, e falar também sobre revolta de torcedores do Flamengo e Fluminense, dois jornalistas muito conhecidos que cobrem aí o dia a dia dos dois clubes carioca, se manifestaram nestas últimas horas sobre essa mudança do Vasco da Gama. E, além disso, também, o André Rizek, a gente vem falando muito sobre esse jornalista do Sport TV nos nossos vídeos, também se manifestou nessa tarde de hoje. E sabe o que ele disse? Que o Vasco sai de toda essa briga muito mais forte. Tudo isso você verá aqui agora, neste Boa Noite Gigante. Porém, é claro, torcedor vascaíno, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, tá vendo onde tem essa palavrinha inscreva-se? Aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. Então contamos muito aí com você, se inscreva. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, é claro, né, este Boa Noite Gigante, falando sobre essa situação envolvendo o Maracanã. Pois ontem, após a divulgação da Ferj, pela parte da tarde, né, para ser mais exato, ao meio-dia, de que Vasco da Gama e Nova Iguaçu estaria acontecendo no Estádio da Cidadania, conhecido também como Estádio Raulino de Oliveira, o estádio do Volta Redonda, o Vasco emitiu uma nota através de suas redes sociais, até em meio de protesto, em forma aí de revolta a toda a postura do consórcio do Maracanã contra o Nova Iguaçu. Para resumir tudo, pois a cada vídeo que passa a gente vem falando sobre isso e acredito que fica um pouquinho cansativo para aqueles que sempre estão aqui, né? Mas de forma resumida foi o seguinte: Nova Iguaçu fez um pedido na segunda-feira passada, pedindo ao consórcio para utilizar o Maracanã no próximo domingo. O consórcio é hoje Flamengo e Fluminense, são os concessionários do Maracanã e por isso são chamados de o consórcio, é a dupla Fla-Flu em si. O Nova Iguaçu fez esse pedido segunda-feira para o consórcio para atuar no Maraca. O consórcio não respondeu. Chegou na quarta-feira ao meio-dia e era o prazo limite para que o Nova Iguaçu desse um campo para atuar nesse próximo domingo. A Ferj cobrou o Nova Iguaçu, pressionou a equipe da Baixada Fluminense e o clube colocou um campo para se jogar nesse próximo domingo, no caso Raulino de Oliveira. E ao meio-dia daquele dia que foi divulgado, né, o local da partida. O Vasco, ao saber, a gente acabou de falar, colocou uma nota muito revoltado, se pronunciando, se manifestando sobre não jogar no Maracanã, num jogo de volta no palco do futebol carioca. E é de fato uma loucura, né? Como numa semifinal de Campeonato Carioca, o Vasco não iria jogar contra o Nova Iguaçu no palco do futebol carioca, mas sim longe do Rio de Janeiro, longe da capital, no caso em Volta Redonda e na cidade do Aço. Então foi motivo de revolta. Logo após essa primeira informação, a gente teve também a notícia, né, que o governador Cláudio Castro teve influência nos bastidores para não liberar a utilização do Maracanã. O consórcio nem sequer respondeu, né, ao Nova Iguaçu esse pedido de atuar no Maraca. Então foi uma confusão total. Essa é a grande realidade, uma confusão muito louca. Depois de ter sido vazado, né, essa informação da postura do Cláudio Castro, mesmo se pronunciou na parte da noite, deixando claro que o Maracanã estaria aberto para Vasco da Gama e Nova Iguaçu, e foi esse pronunciamento que mudou tudo, pois o governador do Rio falou que o Maracanã estaria aberto.
O Vasco entendeu em uma reunião com o Nova Iguaçu que o Maracanã iria ser o lugar ideal. O Nova Iguaçu entendeu que a renda que ganharia no Maracanã nesse próximo domingo será muito importante para o ano. Então, casou, né? Tudo casou e hoje, pela parte da manhã, aconteceu a reunião que definiu tudo. Uma reunião que aconteceu na parte da tarde com todas as instituições envolvidas, tanto Vasco quanto o Nova Iguaçu, quanto também com Polícia Militar, GCRIM, Guarda Municipal, Controle Urbano, Ordem Pública, Transporte, tudo aconteceu, né? Até para trazer uma ordem cronológica. A primeira reunião foi de fato no Maracanã, não confundam, né? Houve uma reunião no Maracanã com o presidente da FERJ, com o consórcio, com o representante do Vasco e representante do Nova Iguaçu. Depois dessa reunião em que o martelo foi batido, definindo que a final seria no Maracanã, houve uma reunião operacional na parte da tarde, aí sim na FERJ, né? Contando aí com o apoio da Polícia Militar, do GCRIM, do Guarda Municipal, do Controle Urbano, da Ordem Pública, Transporte, para definir aí tudo o que vai acontecer operacionalmente neste jogo. Então, tudo definido. E olha que loucura. Diferente do que aconteceu nesses últimos dias, onde o Nova Iguaçu entrou com um pedido na segunda-feira, ao meio-dia, aliás, entrou com um pedido na segunda-feira, perdão, solicitando a utilização do Maracanã e o consórcio até quarta não respondeu. Hoje o Nova Iguaçu entrou com um pedido junto ao consórcio ao meio-dia e 12. O consórcio respondeu a 1h da tarde. Então, o que o consórcio não respondeu em mais de 48 horas, o pedido do Nova Iguaçu hoje, a resposta foi dada em 48 minutos. É muita loucura, né? É muita, realmente, falta de vontade por parte do consórcio em liberar o Maracanã para esse segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Então, o Vascão aí já com ingressos sendo vendidos, até o momento mais de 40 mil ingressos. Falo sim, 40 mil ingressos. A venda abriu às 5h30 e às 6h30 para público geral. A expectativa é que mais de 50 mil ingressos venham a ser vendidos já nessa quinta-feira. Então, olha como é louco. E olha como esses caras se enforcam. Posso te falar? Esses caras se enforcam. Eu falo de Flamengo e Fluminense. Eu falo do governo do estado do Rio de Janeiro. Porque eles ainda não entenderam. E quando eu falo sobre algumas coisas relacionadas ao Vasco, eu me arrepio. Agora eu estou me arrepiando. Porque é o seguinte. Esses caras ainda não entenderam que para você fortalecer o Vasco, é você mexer na torcida do Vasco. Eles ainda não conseguiram compreender. Sabe por quê? Porque, sinceramente, o Vasco domingo jogou muito mal contra o Nova Iguaçu. O Vasco domingo, na sinceridade aqui, foi amassado, engolido pelo Nova Iguaçu dentro do Maracanã. O Vasco jogaria no Maracanã nesse próximo domingo também. O presidente do Nova Iguaçu revelou isso em uma entrevista após a partida do primeiro jogo das semifinais. E o que eu garanto a você, torcedor vascaíno? O Vasco, após o desempenho horroroso que teve contra o Nova Iguaçu e as chances que tem de ser eliminado já nesse próximo domingo e nem sequer participar das finais, caso não houvesse nada, no próximo domingo, na partida entre Vasco e Nova Iguaçu no Maracanã, iria dar ali para 40, 50 mil torcedores no máximo. No máximo. Eu não vou bater na mesa porque eu não tenho aqui uma previsão do futuro. Mas é o que eu, por experiência própria de Vasco da Gama, falaria. O Vasco foi mal contra o Nova Iguaçu, o Vasco foi mal contra o Água Santa, o torcedor vascaíno está desconfiado, então domingo contra o Nova Iguaçu não vai dar 40, vai dar entre 40 e 50 mil torcedores no Maracanã e para muito ainda. Esse era o meu ponto de vista. Mas sabe o que esses caras fizeram? Eles mexeram com a torcida do Vasco. Mexeram. Mexeram com o brio do torcedor vascaíno. E pro vascaíno pode mexer com todo mundo, meu amigo. Mas não mexe com o Vasco, não. Porque se mexer com o Vasco, mexeu com o vascaíno em si. E aí eles fecharam o Maracanã, fizeram esse fuzuê todo e chamaram. Não iria acontecer isso, no caso de em menos de 3 horas ter mais de 40 mil ingressos vendidos, se eles não fizessem a palhaçada, a pataquada que fizeram nessas últimas 24 horas. Fizeram essa pataquada e agora vão ver a torcida do Vasco fazendo uma linda festa e um lindo espetáculo nas arquibancadas do Maracanã. E domingo, o Maracanã vai estar daquele jeito. Domingo, o Maracanã vai estar um caldeirão. Porque mexe. Pode mexer com todo mundo. Mas, olha, pro vascaíno, não mexe com o Vasco, não. Não mexe com o Vasco, porque vai dar ruim. Eles mexeram. E domingo vão ver aí algo realmente muito complicado. O consórcio se manifestou, é claro, né, tentando se defender. Através das redes sociais, o consórcio disse assim, ó, abre aspas. O consórcio aceitou o pedido do Nova Iguaçu para a realização da semifinal do Campeonato Carioca no estádio jornalista Mário Filho. A despeito de algumas especulações, sentido contrário, neste caso não houve recusa do consórcio em nenhum momento, mas sim definições por parte dos envolvidos. A decisão, como sempre, foi pautada em critérios técnicos, considerando a época do ano e o tempo disponível para a recuperação do gramado. Por fim, vale repudiar o comportamento do Vasco SAF, que, tirando proveito da mencionada indefinição momentânea, buscou uma vez mais o caminho da vitimização em um caso em que sequer é um mandante da partida. Tudo isso para atacar o consórcio de forma injustificada, na tentativa de angariar o apoio da opinião pública e manter a fantasiosa narrativa de que estaria sendo prejudicado.
A gestão do Maracanã é feita de forma séria, técnica e transparente. Esse comportamento lamentável da Vasco SAF visa tão somente criar fatos inverídicos para tumultuar o processo licitatório. Então, mais uma vez, né, tumultuar a frase, a palavra, perdão, que o consórcio do Maracanã, hoje gerido pela dupla Fla-Flu, gosta de utilizar. Tumultuar. O Vasco não está tumultuando absolutamente nada. O Vasco só está querendo utilizar o que é seu por direito. O Maracanã é nosso. O Maracanã é para todos. Então, é aquele, né, atura ou surta. Atura ou surta. Engole. Não tem o que fazer. O Vasco, domingo, vai jogar no Maracanã para mais de 60 mil pessoas. E olha, eles estão revoltados. Dei uma olhada num jornalista do canal do Fluminense, falando aí sobre esse Vasco e Nova Iguaçu no Maracanã. O mesmo dizendo, né? Vasco vai se beneficiar, pois vai levar 60 mil torcedores pro Maraca. Porra, é essa de comum acordo? Só no Rio de Janeiro, mano. Só no Brasil. Papo reto. Papo reto. Rodrigo Ferreira, melhor pros dois. Melhor pros dois, mano. Porra, melhor pros dois. Melhor pra quem? Melhor pro Vasco, que vai ter o estádio lotado. Porra. Arrasca bolado. Volta Redonda é uma excelente cidade, muito mais tranquila que o Rio. Mas o Vasco sabe que pra torcida deles é muito melhor ir pro Maracanã. O problema é que não há grama que aguente. Arrasca. O Vasco quer jogar no Maracanã por um único motivo. Ter 60 mil pessoas torcendo pra ele. E a gente sabe que no final das contas, isso faz toda a diferença. É só isso, irmão. É só isso. O Vasco quer jogar no Maracanã para levar vantagem técnica. É só isso. Deve ter prometido lá uma renda de 3 milhões ao Nova Iguaçu. Possivelmente uma perpelinha por fora, um incentivo. Fala, Nova Iguaçu, tu vai pagar teu ano inteiro. Ou tu acha que tu vai ser campeão carioca? Ou tu acha que se você passar pela gente, vocês vão ganhar de Flamengo ou Fluminense? Então, olha, sinceramente, eu não tenho nem o que falar do mesmo, né? Chega a ser até patético, cara. O cara desesperado, descontrolado, por saber que terão 60 mil torcedores vascaínos no Maracanã. Já que a gente acabou de falar de Fluminense, né? O mesmo é um jornalista do Fluminense, deixa eu utilizar esse gatilho, né, para falar o seguinte. Domingo tem Fla-Flu. Sabe quantos ingressos foram vendidos para o Fla-Flu? 44 mil ingressos. Sabe desde quando está à venda os ingressos? Segunda-feira. Então, em 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta, né? Em 4 dias, o mesmo número de ingressos vendidos para um Fla-Flu foi vendido para um Vasco e Nova Iguaçu praticamente, porque 6h30 abriu para público geral. Já temos 40 mil ingressos vendidos. Muito provavelmente no momento que esse vídeo está sendo lançado já deve estar com 45, 50. É a torcida do Vasco. Ninguém está preparado para o retorno do Clube de Regatas Vasco da Gama. Anota isso aí. Ninguém está preparado para o retorno do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, Vasco e Nova Iguaçu, eles tentam de todas as formas, diz que o Vasco se vitimiza, diz que o Vasco inverteu os mandos de campo, diz tudo do Vasco da Gama, mas não podem negar que há um medo aí sim do retorno do gigante da colina. Para fechar o vídeo aqui, falar sobre o que aconteceu na parte da tarde de hoje, né? Pois não podemos esquecer do treino que rolou? Não é do treino não. É falar sobre André Rizek. O André Rizek voltou a se manifestar. O André que chamou, né, o estádio de São Januário a partir daquele jogo contra o Água Santa de grotesco. O mesmo André Rizek que tentou defender a dupla Fla-Flu ontem se manifestou. E sabe o que aconteceu no Sport TV de hoje? O André Rizek confirma que após essa reviravolta, no caso o Maracanã, o Vasco da Gama sai gigante dessa. Frase do mesmo. Tá pulando, André? Tá pulando, André? Pode pular, mas pula logo, que senão depois vão falar que você é clubista. Mas falou tudo, André. O Vasco sai gigante. Dê uma olhada aí nas falas do jornalista do Sport TV. Acaba de ser anunciada, ou anunciado, o local da semifinal de domingo. É isso mesmo, não é que a gente está anunciando onde vai ser o jogo do ano que vem, o jogo daqui a 3 anos. A final da Libertadores. É o jogo de domingo, né? Quinta-feira, à 1h41. A gente tem a confirmação, finalmente, de que a partida entre Nova Iguaçu e Vasco será no Maracanã. Fazer um resumo breve para vocês. Os confrontos foram decididos no dia 3. Aí, esperaram passar o jogo da ida, domingo. Na segunda-feira, dia 11, o Nova Iguaçu decidiu que ele gostaria de mandar o jogo no Maracanã. Mandou lá um e-mail, comunicou o consórcio, eu quero jogar no Maracanã. O consórcio, em retaliação à camisa que o Vasco utilizou domingo, que é Maracanã para todos, a proposta que o Vasco tem contra, inclusive,
os atuais locatários do estádio, né, para vencer a licitação. Então os locatários atuais, Flamengo e Fluminense, não gostaram de ver aquela cena do Vasco entrando com o Maracanã para todos. Em retaliação, não responderam. Pegaram a solicitação do Nova Iguaçu, sentaram em cima, não responderam. Diante da falta de resposta, o Nova Iguaçu, então, se apressou e, junto com a Ferge, marcou o jogo para Volta Redonda, Raulino de Oliveira. Aí ontem teve uma reviravolta, uma grande repercussão, uma grande mobilização de vascaínos. Por que o jogo não é no Maracanã? Muitas informações sobre o modelo de contrato. O contrato, é claro, o estádio está cedido para a dupla Fla-Flu, mas quando houver datas livres, está escrito isso textualmente no contrato, ele tem que ser cedido a outras agremiações. Só que na prática, cada vez que outra agremiação quer jogar, ela tem que fazer isso, mandar e-mail, procurar o consórcio, esperar a resposta, muitas vezes entrar na justiça, então não é tão simples quanto o texto sugere. E aí, diante da repercussão e dos acontecimentos da semana, o consórcio agora responde que sim, o Maracanã está liberado e aí teremos, portanto, a melhor solução para o campeonato, a melhor solução disparada para o campeonato, que é o jogo no domingo, sendo realizado no Maracanã, recebendo... E é óbvio que o Vasco sai gigante dessa, porque ele conseguiu dar visibilidade à luta dele, né? A disputa que ele faz com a dupla Fla-Flu, não só pela concessão, mas por poder jogar mais vezes no Maracanã, ainda que ele não vença a concessão, e pelo menos é o meu entendimento, o Vasco sai muito grande dessa história, sai gigante dessa história e acredito que no domingo vai aproveitar para dar mais uma cutucadinha. Não sei qual será a mensagem, será a mesma, mas alguma coisa vai ter domingo, certamente, com o Vasco no Maracanã. Então, como vocês viram aí, né? Segundo o André Rizek, o Vascão sai gigante. Você concorda com as falas dele? Finalmente, né? Finalmente o André Rizek sendo lúcido. Finalmente o André Rizek falando ali, ó, algo convicto. Muito legal ver as falas do mesmo e concordo. O Vasco sai realmente muito grande de toda essa situação. E falando em grandeza do Vasco, a gente vai deixar para falar sobre a apresentação do Cleiton amanhã de manhã, para falar com mais calma, mais tranquilidade, porque hoje foi uma tarde muito movimentada. Quero trazer a vocês aí palavras do Alexandre Matos. Hoje teve, de fato, a apresentação do atacante Cleiton, camisa 9, do Vasco da Gama em São Januário. A gente não pôde estar presente, pois estamos viajando. Amanhã já estarei de volta no Rio de Janeiro. No Boa Noite Gigante de amanhã você já verá aqui o canal do Gigante no nosso cenário, no nosso estúdio, tudo direitinho. E na entrevista coletiva que aconteceu hoje, o Alexandre Matos falou sobre o Cleiton, mas também falou sobre o novo posicionamento do Vasco no mercado. Muito criticado, Alexandre Matos confirmou que o Vasco hoje é um clube que vive um novo momento, vive uma nova fase no mercado do futebol brasileiro. Dê uma olhada nas palavras de Alexandre Matos, diretor executivo do Vasco da Gama. Fiz um investimento que a 777 faz, mostrando aí que o Vasco, de alguns anos para cá, após a SAF, modificou bastante, né? Tá brigando por atletas fora, mais um que vem da Europa, né? E tá brigando e competindo no mercado com investimentos, enfim. E isso leva jogadores que estão na Europa, que é o caso do Cleiton, que geralmente tem a ideia de carreira de permanecer na Europa, buscar outros lá, faz com que com a credibilidade, com todo o projeto que o Vasco vem desenvolvendo, com toda a seriedade acima de tudo, claro, ele buscou se informar, né? O Vasco paga em dia, o Vasco está crescendo, o Vasco está querendo voos altos, grandes, sempre buscando protagonismo. Isso tudo faz com que atletas como o Cleiton, que estava na Europa, que é um caminho que a maioria esmagadora, para não falar todos, querem ir. E hoje o Vasco, mais uma vez, mostrando que tudo que vem se fazendo nesses últimos tempos faz com que jogadores como ele, jovem ainda, queira retornar e está aqui para contribuir bastante. Obrigado pela confiança. O Cleiton tinha algumas opções, ele optou em vir para o Vasco, estava bem lá no clube dele, estava num crescimento interessante de carreira e veio para um projeto que ele conversou com muito feliz, um dos jogadores mais felizes que eu conversei no momento da contratação, ele até um pouco emocionado e, tudo que eu queria, uma oportunidade, então muito obrigado, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. Tenho certeza que, como já mostrou domingo, já entrou bem, 2, 3 dias já foi para um jogo daquele tamanho e entrou já fazendo um bom jogo.
tenho certeza que vai nos ajudar bastante, tá bom? E aí, concorda com as palavras do Matos, torcedor vascaíno? Deixe a sua opinião aí nos comentários, né? Pois, de acordo com ele, vivemos um novo momento. Será que vive mesmo? Deixe aí a sua opinião. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira. E amanhã, é claro, às 7 horas, estaremos aqui de volta com o nosso Acorda Vascão, cheio de novidades, cheio de informação para você. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.